Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nélio Alves aqui da Dev Superior, que é uma escola de programação que ajuda as pessoas a se tornarem desenvolvedores profissionais. Nós disponibilizamos conteúdos gratuitos como esse, cursos de plataforma, como o de Java e C Sharp da Udemy, que são os cursos em português mais vendidos do mundo nessas plataformas, e também nós oferecemos bootcamps imersivos e eventos gratuitos, onde nós abordamos de forma profissional e bem didática toda a jornada que você precisa para se tornar desenvolvedor profissional, seja no nível júnior, pleno, ou até mesmo quem já é mais experiente, que trabalha com tecnologias mais antigas e está querendo migrar para tecnologias mais modernas. Muito bem, nesse vídeo a gente vai falar do JavaScript, galera. Vamos falar das funções construtoras. Por quê? Porque JavaScript é a tecnologia mais importante de script para front-end web, então é muito importante que você conheça também essa tecnologia, mesmo que você venha do Java, do C Sharp ou de outra linguagem. E o JavaScript em particular, galera, é uma linguagem que ela tem suas peculiaridades, então é importante a gente voltar nesses fundamentos, entender da base do JavaScript, e o domínio dessa base é que vai te garantir uma posição melhor no mercado. Então, sem maiores delongas, vamos falar das funções construtoras no JavaScript. Vamos lá! Muito bem, pessoal, vamos começar aqui, seguindo esse material que está aqui no GitHub da escola, que é o github.com/devsuperior/aulajs construtores. Legal, pessoal, aqui você vai ter aqui o material que a gente vai utilizar, tem código-fonte aqui que a gente vai fazer e tudo mais, tá? Vamos começar então aqui, pessoal, o seguinte, vamos trabalhar aqui com um projeto, de um produto, certo? Lembrando, pessoal, que o diagrama de classes que a gente faz aqui, ele é um diagrama que está no nível de design, então ele independe da linguagem que você está usando. Por acaso aqui, eu usei os tipos aqui do Java, double, integer, porque a minha ferramenta de desenhar diagrama, ela trabalha lá com os tipos do Java. Mas esse mesmo diagrama você pode usar para implementar esse tipo aqui numa outra linguagem, como C Sharp, Python, JavaScript, assim por diante. Caso você precise revisar essa parte aqui de diagrama, de modelagem, tem um vídeo aqui no canal, modelagem de domínio, então procura lá que tem uma aula super legal sobre essa modelagem aqui para você desenhar o diagrama das suas entidades. Bom, mas vamos lá, pessoal, vamos pegar aqui o VS Code. Eu vou chegar aqui no File, Open Folder para abrir uma pasta e eu vou abrir aqui uma pastinha que eu criei, que chama Aula. Beleza, então tudo bem, estamos aqui na pastinha Aula. Agora dentro dela, botão direito, vou criar um novo arquivo, vou chamar ele de index.html. Só para a gente ter um HTML basicão aqui, vou colocar HTML, HTML5, beleza. Aqui é um esqueletão básico de uma página HTML, E eu vou colocar aqui um H1 só para a gente ter aqui, por exemplo, aula. Legal. Aí, galera, para a gente testar isso aqui, é importante que você tenha uma extensão no seu VS Code aqui, nas extensões, esse cara aqui, Live Server. Então, caso você não tenha, procura aqui Live Server, instala, tá no botãozinho de instalar. Aproveita também, pessoal, e já instala esse cara aqui também, é SLint, é bem legal, ele ajuda pra caramba você a escrever código JavaScript. Muito bem, pessoal, então agora com o Live Server instalado, eu vou clicar com o botão direito aqui no meu arquivo HTML e clicar aqui, Open with Live Server, para ele abrir aqui a minha página HTML dentro de um servidorzinho aqui do VS Code. Bacana, então já está funcionando aqui a minha página. Eu vou clicar com o botão direito aqui em inspecionar para a gente ver aqui no console o código que a gente vai rodar aqui no terminal aqui do navegador. Eu vou jogar essa janelinha aqui para o lado, vou deixar o meu VS Code aqui do outro lado para a gente ter aqui condição aqui de ficar vendo o que está acontecendo aqui, beleza? Vou puxar para cá, maravilha. E é o seguinte, pessoal, aqui no VS Code agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova pasta, New Folder, vou chamar de JS, como se fosse a pasta onde eu guardo meus scripts do JavaScript, e dentro dela eu vou criar aqui um novo arquivo chamado script.js. Legal. Para testar se isso aqui vai funcionar, eu vou chamar o seguinte, console.log, vou colocar aqui teste, muito bem, vou salvar, e aqui no meu HTML, eu vou pegar aqui e colocar no final, aqui antes de fechar o body, eu vou colocar aqui a tag script, muito bem, vou clicar aqui e vou colocar então para ele referenciar o arquivinho que está na pasta js
script.js. Legal, agora eu vou salvar aqui com Ctrl S. Olha só, pessoal, já apareceu aqui ó, no terminal do navegador a palavrinha teste. Ou seja, o meu script já está pegando aqui no meu HTML, né? Então tudo que eu fizer aqui no script agora, quando eu salvar, o live server vai rodar aqui de novo para mim. Então vamos lá, vou apagar esse console.log aqui, ó, vou salvar, né? Repara que ele até sumiu aqui, né? O teste aqui. Vou fazer uma brincadeira então aqui, galera. Eu vou declarar um objeto aqui, ó, const, vamos supor que é um produto, tá? Então vou chamar de P1. Pode ser P1, P2, P3, né? São várias instâncias de um produto. E aí eu vou abrir o objeto aqui do JavaScript, né, que é o JSON basicão aqui. Você abre chaves e pode colocar aqui as propriedades. Por exemplo, eu vou até seguir aqui o meu diagrama, olha só, galera. Aqui tá falando ó, que tem name, price e quantidade, né, quantity. Então vai ficar assim, ó, name, por exemplo, o produto chama computador. Aí eu vou colocar aqui agora o price dele, por exemplo, ele custa 3.000, tá? Legal. E agora, para finalizar, eu vou falar que esse objeto aqui ele vai ter o quantity, que é, por exemplo, 2 unidades, como se fosse um estoque, né? Muito bem, galera, eu vou salvar isso aqui, ó, vou salvar. Ele atualizou aqui o live server. Se eu chamar aqui agora assim, ó, P1 e apertar Enter, mais uma vez aqui, ó, repara que ele já identificou para mim o objeto, ó, que tem nome, preço e quantidade. Perfeito, pessoal, muito legal, né? Só que dessa forma que a gente fez aqui, ó, a gente está criando o objeto direto sem especificar nenhuma estrutura para ele. Se eu tivesse que criar um outro produto, eu teria que definir tudo de novo dessa forma aqui. Então agora eu vou criar a função construtora que vai fazer o papel de uma função responsável por instanciar objetos do tipo produto. E aí a gente entra aqui ó, no primeiro tópico aqui da nossa aula, né? Que as funções construtoras instanciam objetos com uma estrutura pré-definida. Então olha só que legal, galera. Eu vou criar aqui uma função, vamos lá, eu vou chamar ela aqui de const. Aí eu vou pegar aqui o diagrama para eu não esquecer de nada, ó, vamos lá. O nome da função vai ser product, por quê? Porque a gente vai usar aqui no nome da função o mesmo nome do conceito que a gente está querendo criar aqui, ó, que é o produto. Beleza, então vou falar que esse product vai ser uma function. Essa function agora, galera, ela vai receber como argumentos os dados de um produto, né, que é o name, price e a quantidade, ó. Legal. E essa função aqui, ó, o que vai ser o corpo dela? Vai ser atribuir cada um desses valores que eu recebi na função para cada um dos atributos do meu objeto. Eu vou fazer o código aqui, já já eu explico. Olha só, eu vou colocar a palavrinha this para referenciar o atributo do objeto. E eu vou falar que o meu objeto no atributo name vai receber o valor name que chegou como argumento aqui na função, ó. Lembrando, pessoal, que se eu colocar aqui o name sem o this, sem a palavrinha this, eu estou falando que é esse argumento aqui. Agora, se eu coloco this.name, eu estou falando que esse name aqui é um atributo, é uma propriedade do meu objeto. Inclusive aqui no material de apoio eu coloquei para vocês ó, que a palavrinha this é uma palavra-chave que ela referencia o próprio objeto. Caso você tenha estudado aí Java, C Sharp, viu a palavrinha this lá né, na orientação a objetos, é o mesmo conceito, tá? É uma referência para o próprio objeto. Então vamos lá, galera, vamos terminar aqui, ó, vou colocar this.price recebe price, né, que foi o argumento, e this.quantity recebe a quantity que veio como argumento. Prontinho, pessoal, vou colocar aqui ponto e vírgula, na verdade, né, porque agora eu estou dando comandos aqui na minha função, né, é diferente de você colocar aqui os atributos de um objeto, né, separados por vírgula. Muito bem, e como que eu faço agora para instanciar um produto usando a função construtora, galera? É só fazer assim, olha que legal, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, uma variávelzinha chamada P2, na verdade é uma constante, né, eu estou dando preferência aqui para constantes, porque objetos imutáveis são uma boa prática na programação. Legal, e eu vou colocar aqui então, ó, que o P2 vai receber um new, aí eu vou usar a palavrinha-chave aqui new para instanciar um novo objeto usando a função construtora product. Olha que legal. Aí aqui como argumento eu vou passar os dados, ó, nessa ordem aqui, nome, preço e quantidade. Então, por exemplo, vai ser aqui um monitor, por exemplo, que ele custa 800 e eu tenho aqui no estoque, por exemplo, a quantidade de 10. Legal, ó, vou fazer isso aqui, então vou salvar. Vamos voltar aqui ó, no nosso console. Olha só, se eu colocar o P1 aqui, ele continua existindo, né? Aquele P1 que a gente criou aqui em cima. Mas eu vou colocar agora o P2. Vamos ver aqui, ó. P2 e vou apertar Enter. Olha que legal, pessoal. É bem parecido com o P1, só que agora o P2, ele tem inclusive aqui ó, dizendo que ele foi construído com a função product.
Maravilha, galera. Vamos então continuar a aula aqui dando uma lida aqui na teoria, galera. Rapidão, hein? Sem ficar cansativo. Vamos lá. Olha só, eu estou falando aqui também nas funções construtoras que todos os objetos que você for trabalhar, eles herdam do prototype de object. Como assim, pessoal? Isso aqui é similar a toda a linguagem moderna que você tem hoje aí, orientada a objetos e tudo mais, que ela tem ali uma classe principal, que é a mãe de todas. No caso do Java, do C Sharp, por exemplo, eu tenho lá uma classe Object que todas as outras classes vão herdar dela. Aqui no JavaScript é a mesma coisa. Você tem aqui uma função construtora que chama Object, que ela é a mãe de todas. E aqui eu estou falando que os objetos eles vão herdar o prototype de Object. O que é esse cara aqui, prototype, né? Eu vou deixar para falar mais aprofundadamente de prototype mais adiante, em outro momento. Mas basicamente, pessoal, eu coloquei até aqui para vocês, ó. Basicamente, o que é o prototype de uma função? É um mecanismo pelo qual os objetos JavaScript herdam recursos uns dos outros. Essa definição aqui eu peguei nesse link aqui da Mozilla, tá? Um tutorial muito legal aqui da Mozilla, vale a pena você ter como referência. Mas explicando em outras palavras, pessoal, é o seguinte, ó. O prototype de um construtor, ou função construtora, né? Porque quando a gente está falando em JavaScript aqui de construtor, na verdade a gente está falando de função construtora, a grosso modo são sinônimos, né? Então, o que é o prototype de uma função construtora? Ele define uma estrutura de membros. O que são membros na orientação a objetos, galera? Propriedades e métodos. Então, ele define uma estrutura de membros que são compartilhados pelas instâncias desse construtor. Vamos começar a ver isso aqui na prática para você entender. Olha só, primeira coisa, vamos pegar aqui, ó, o nosso objeto P1 que a gente criou aqui diretão assim, ó. Se você expandir ele aqui, repara o seguinte, ó, vai aparecer aqui as propriedades dele, né, nome, preço, quantidade, e tem aqui, ó, um prototype de object. Ou seja, esse objeto aqui, ele está herdando uma estrutura que já tem na função construtora object. Se você expandir aqui, ó, você vai ver todos os membros, né, desse object. Por exemplo, has on property, né, é para você testar se o objeto ele tem uma dada propriedade. Então, por exemplo, ó, se eu colocar assim, ó, deixa eu recolher aqui, né, aqui, ó. Se eu colocar assim, ó, p1.has on property, por exemplo, name, olha só o que vai dar. Ele vai dizer que é true, que é verdadeiro. Esse objeto tem uma propriedade que chama name. Então, repara que o meu objeto P1, ele já tem alguns métodos, algumas operações que foram herdadas do object. Bacana. Da mesma forma, a minha função construtora customizada aqui, ó, ela também herdou de object. Se você pegar aqui, ó, o P2, olha só, expandir, ela tem aqui o prototype dela, que foi herdado de object, mas olha só, se você expandir, o constructor, que é a função que está criando o meu objeto, olha só que bacana, é diferente daqui, né? Aqui não tinha, olha só, galera. Aqui, ó, eu tenho direto o prototype de object, certo? Agora, como eu criei uma função construtora aqui para instanciar o P2, ele vai ter o prototype dele, que tem o construtor, que é ela mesma, e aí sim, na cadeia de protótipos, eu tenho aqui o próximo, que é o object. Olha só que legal, tá vendo? Aí vai aparecer aqui o hasOnProperties. Então você pode também chamar aqui, ó, por exemplo, p2.hasOnProperty, aí, por exemplo, name, ele tem a propriedade name, ó, perfeito. Show de bola? Então, para a gente fechar essa teoria básica inicial, galera, a gente deu uma passadinha rápida sobre o que é protótipo. E voltando aqui no começo, ó, da teoria das funções construtoras, a gente falou então que todos os objetos herdam um prototype de object, é o que a gente viu lá na prática. E tem mais algumas observações aqui, galera. Depois da especificação do ECMAScript 6, que foi em 2015, né, onde o JavaScript assim, deu um boom, né, ele ficou muito mais moderno, muito mais completo, a estrutura dos objetos pode ser definida por classes. Então, sim, no JavaScript você pode criar a estrutura do objeto por uma classe, beleza. Aí você vai ter uma sintaxe ali mais parecida com o que você está eventualmente acostumado aí com Java, com C Sharp. Só que é importante saber, pessoal, que mesmo você escrevendo com classe a definição aqui de um objeto, por baixo dos panos, o que o JavaScript vai fazer vai ser criar a função construtora, os protótipos, como a gente vai ver aqui nessa aula. Então, essa aula é importante para você aprender o JavaScript raiz mesmo, a estrutura mais básica dele, mais fundamental, que ela inclusive vai ser a base para você entender mais tarde a parte de classes, certinho?
Beleza, pessoal, continuando aqui, ó, uma boa prática é você definir as propriedades dentro do construtor e os métodos no prototype. Opa, como assim, galera? Vamos voltar aqui, ó. Olha só. Repara que a nossa classe ela tem propriedades, que é nome, preço e quantidade, e ela tem os métodos. Eu estou falando lá embaixo, então, que você definir as propriedades, que é o nome, preço e quantidade, você define aqui, dentro da função construtora. Perfeito. Só que agora os métodos, nós vamos defini-los acrescentando-os no protótipo da função construtora. Como assim, galera? É porque, por padrão, toda função do JavaScript ela tem um protótipo, ela tem uma estrutura interna que é compartilhada entre os objetos, né? Igual a gente viu aqui embaixo, ó. Aqui, ó, protótipo, tá? O protótipo é da função, toda função tem. Legal. E o protótipo, galera, ele é uma propriedade da função. Então, se eu chamar aqui, olha só que legal, ó. Se eu chamar aqui o nome da função product, ponto, prototype, eu estou acessando esse objeto prototype da função. E agora eu posso incluir novos membros nesse objeto. Como que eu faço isso? Simplesmente colocando aqui o ponto, aí eu vou colocar o nome do membro, por exemplo, aqui, ó, o primeiro método chama total. Eu vou colocar aqui, ó, total vai ser igual ao quê? Aí você define ele aqui. Por exemplo, o total aqui vai ser uma função que retorna para a gente um double, que seria o total do produto no estoque, né? Que seria o preço multiplicado pela quantidade. Então vamos lá, vou fazer isso aqui, ó. O total ele vai ser uma function aqui do JavaScript, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E eu vou falar que essa função vai retornar quem? Vai retornar o preço do objeto vezes a quantidade do objeto. Como que eu faço para acessar o preço do próprio objeto? Palavrinha this, viu, galera? Aqui, ó, price, né? This.price e depois this.quantity. Valendo ressaltar, pessoal, que no JavaScript você é obrigado a colocar o this para referenciar um membro do objeto. Não funcionaria se eu colocasse só assim, ó, price vezes quantity. Não funciona, você tem que colocar o this para falar que você está pegando o membro do objeto, que é o preço dele, vezes a quantidade dele. Então vamos lá, galera. Vamos até criar aqui, ó, um P3. Vamos lá, ó, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Eu vou criar um P3 aqui também para a gente ter um outro produto para testar. Aqui, ó, um mouse que custa R$50, por exemplo, e eu tenho dele 4 unidades no estoque. Legal. Então vamos lá, vamos vir aqui no console, vamos fazer aqui, ó, P2.total. Abre e fecha, né, porque é função. Beleza, ó, deu 8.000. Por que deu 8.000? Porque eu tenho 10 unidades no estoque e o preço de cada um é 800. 800 vezes 10, 8.000. Se eu chamar aqui, ó, P3.total, olha só, vai dar 200. Por quê? Porque eu tenho 4 unidades no estoque, 50 cada um, 4 vezes 50, 200. Excelente, pessoal. E agora repara o seguinte, ó, se eu fizer assim, ó, por exemplo, P2, né? Olha aqui, tá aqui o meu objeto, se eu expandir, repara o seguinte, no prototype dele agora vai aparecer aqui, ó, a função total, percebeu? Da mesma forma, se eu chamar aqui, ó, product, né, que é a função .prototype, também vai aparecer aqui a estrutura do prototype dela. Olha que bacana. Valendo ressaltar, pessoal, que o prototype é um objeto pertencente às funções, tá? Quando o objeto não é função, ele não tem prototype. Olha só, se eu colocar aqui, por exemplo, assim, ó, p2.prototype, olha só, ele nem vai dar aqui nada para mim, ó. Vai dizer que está undefined, viu aqui, ó, undefined, não existe. O que eu posso fazer só para verificar é fazer assim, ó, p2._proto_proto__. Isso aqui vai ser uma referência para o prototype da função construtora do objeto. Aí eu pego aqui, eu consigo ver a estrutura do prototype do product. Percebeu? Show de bola. É isso aí. Vamos terminar então, galera, de fazer aqui os métodos aqui do nosso product. Vamos lá, ó. Vamos vir aqui no product, né? Product.prototype. Agora, olha só, aqui é o add. É como se fosse uma função para adicionar no estoque e a remove aqui, ó, é para remover do estoque. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, função add vai ser igual a uma function que recebe como argumento um amount, que é a quantidade para adicionar no estoque, né? Vamos colocar aqui, ó, o nome do argumento, ó, amount. Né? Aí, beleza, ó. Vamos fazer o seguinte. Como que eu faço para aumentar a quantidade aqui do meu objeto com esse amount? É só fazer, né, que o this.quantity recebe o this.quantity
mais o amount. Tá? Eu estou acrescentando no meu quantity. Se você quiser resumir, você pode trocar isso aqui ó, por mais igual, né? Ele aceita também dessa forma. Eu estou acumulando o que já estava nele mais o amount. Muito bem, o remove vai ser bem parecido. Eu vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vamos lá, vou colocar aqui ó, ponto remove. Aí no caso vai ser menos igual, porque eu vou estar retirando a quantidade. No caso aqui de remover do estoque, eu posso até colocar uma checagem aqui para ver se tem quantidade, né? Vamos fazer aqui o teste, ó. Se this.quantity for maior ou igual a amount, aí sim eu vou ter a quantidade para abater do estoque, e aí somente se isso for verdade é que eu vou fazer aqui o meu abatimento. Legal, para terminar aqui tem um label, pessoal. Label é como se fosse um método para retornar os dados do produto na forma de string. Vamos colocar então aqui, ó, product.prototype.label. Aí eu vou falar que esse cara aqui é uma função, abre e fecha, abre e fecha. Ele vai retornar para mim o quê? Vai retornar, por exemplo, assim, ó, dados. Aí eu vou concatenar isso aqui com this.name. Aí eu vou concatenar com uma vírgula espaço e eu vou concatenar aqui com this.price, tá? Só para a gente ter uma implementação básica aqui de um rótulo, né? Como se fosse o rótulo do produto, que é ele na forma de string. Vale ressaltar que o JavaScript ele tem um método toString, viu galera? Eu só estou usando aqui o label por fins didáticos para a gente ter uma implementação própria aqui para a gente também, como se fosse uma outra operação qualquer. Maravilha, pessoal. Vamos salvar então aqui, vamos vir aqui, vamos testar. Vamos chamar aqui, ó, p2.total, a gente já tinha testado, né? Tá dando 8.000. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Repara que o meu P2, ó, vou apertar Enter aqui nele, ó. O P2, ele tem aqui uma quantidade de 10. Tá vendo aqui, ó? Quantidade 10. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, p2.add, eu vou adicionar 3 unidades. Legal. Agora eu vou chamar P2 aqui de novo. Olha só, pessoal, a quantidade agora tá 13. Show de bola, né? Da mesma forma, se eu remover, vamos lá, ó, p2.remove, eu vou remover 5 unidades. Vamos ver, ó. Olha só, P2 de novo. Tá aqui, né? O P2 tinha 13, removi 5, passou a ter 8. Perfeito. E agora, para finalizar, a função label. Vamos chamar aqui, ó, p2.label. Abre e fecha porque é a função. E tá lá, ó, dados monitor 800. Aqui você pode brincar aqui de colocar casa decimal, né? Olha só. É this.price.toFixed2. Legal, vamos salvar aqui. Vou chamar aqui agora, ó, p2.label, né? Olha só, agora vai aparecer aqui o ponto 00 no final. Excelente, pessoal. Para finalizar aqui a aula, lembra que nós falamos que é uma boa prática definir métodos no prototype? Que foi o que a gente fez aqui, né? A gente colocou aqui, ó, dentro da função construtora somente as propriedades e os métodos nós colocamos aqui direto no prototype. Por quê, galera? É porque o prototype, conforme nós falamos aqui embaixo, ó, ele vai compartilhar os recursos com as instâncias do construtor. Ou seja, se eu criasse aqui, ó, 1000 produtos diferentes, os mesmos 1000 produtos iriam compartilhar as mesmas instâncias aqui dos métodos. É diferente dos atributos. O que você colocar aqui dentro da função vai ser instanciado um diferente para cada objeto. E o que você colocar no prototype vai ser compartilhado. Então, geralmente, pessoal, funções, eu não quero ficar instanciando uma função diferente para cada objeto. Por quê? É porque na maioria dos casos não precisa. A função ela tem aqui uma execução, uma lógica. Essa mesma lógica pode ser compartilhada. Agora, os dados não. Cada produto vai ter os seus próprios dados. Aí, cada produto eu tenho que instanciar um nome, preço e quantidade diferente, tá? Valendo lembrar, galera, que função aqui no JavaScript, ela é um objeto normal, tá? Você instancia a função. São objetos normais, tá? Aí, galera, é o seguinte, ó, você pode colocar função aqui também dentro do construtor. Pode colocar, ó, por exemplo, this.test é igual a uma function, beleza, que vai me retornar aqui, por exemplo, teste legal. Legal, vamos colocar assim, né? Vamos salvar. E olha só, se eu vier aqui, ó, por exemplo, então vou colocar aqui, ó, p2.test, abre e fecha. Tá lá, ó, ele retornou teste legal. Só que o que vai acontecer agora? Se eu criar 1000 produtos diferentes com esse construtor aqui, ó, vão ser criadas 1000 instâncias dessa função aqui de teste.
E geralmente, como funções são lógicas e não dados, você não precisa ficar repetindo para cada objeto. Tranquilo? Para a gente fechar aqui, galera, olha só. E se eu tivesse uma função aqui dentro do construtor com o mesmo nome de uma função do protótipo? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, essa função aqui do label. Vamos colocar exatamente ela lá, ó. Vamos colocar aqui, ó, Ctrl C. Eu vou trocar aqui, ó, para teste para label, né? Então aqui, ó, this.label recebe isso aqui. Vamos colocar assim, ó, para diferenciar. Vamos colocar assim, ó, dados função interna tarará, certo? Vai ser a mesma coisa da de baixo, só que mudando essa palavrinha aqui. Olha só, galera, se eu vier aqui, ó, colocar P2, saca só. P2 aqui vai ter product, né? Legal. E olha que interessante, ó, o label apareceu aqui em cima, galera, também, ó. Além dos atributos, apareceu a funçãozinha label aqui também. Só que se eu expandir aqui o protótipo, eu vou ter o label aqui embaixo também, ó. E aí a grande pergunta, quando eu rodar aqui, ó, p2.label, ele vai rodar a de cima ou a de baixo? Vamos ver? Olha só. Olha aqui, galera, olha que interessante. Se o seu objeto ele tem um membro interno dele aqui, do construtor, com o mesmo nome de um membro que está lá no protótipo, ele dá prioridade para o membro interno. Olha que bacana. Legal, né? Mas como que eu poderia chamar lá o label aqui do protótipo e não aqui o label interno? Tem jeito? Tem. Você poderia fazer assim, ó, product.prototype para você acessar o prototype do product, .label.call, galera. Olha só que interessante. Aí você coloca aqui, ó, o objeto que você quer chamar, no caso aqui o P2. Olha aqui, ó. Aí nesse caso ele chama a função label que está lá no protótipo e não a função que está aqui dentro aqui do próprio objeto. Beleza, pessoal? Mas eu vou tirar isso aqui então, ó. Era só para mostrar para vocês aqui o conceito, tá? Vou tirar aqui, beleza? Vou salvar, né? E agora aqui, ó, o meu P2 agora, ele tem aqui, ó, dentro dele mesmo, tem só os atributos e as funções ficaram aqui dentro do protótipo. Certinho, galera? Então, com isso a gente encerra a nossa aula aqui. Parabéns pela sua dedicação, muito obrigado pela sua audiência. Espero de coração que essa aula tenha colaborado para você. Se você gostou, deixa o joinha aqui no vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho, pode seguir a gente aqui no Instagram também, para não perder nenhuma novidade, nenhum aviso de eventos gratuitos e dos nossos lançamentos. Então é isso aí, galera. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!